Top 10 animais do fundo do mar que quase ninguém viu. Zona abissal e além. Você acha que já viu bicho estranho? Então respira fundo, porque hoje a gente vai descer para o lugar onde o sol nunca chegou e onde a natureza parece que perdeu completamente a vergonha. Existe um mundo no fundo do oceano que é tão extremo, tão escuro e tão pressionado que parece cenário de ficção científica, só que é real. E pior, tem coisa lá que não parece ter sido feita para existir. Já adianto, o número 3 é tipo de criatura que fez muita gente ter medo do mar sem nunca ter entrado nele. E o número 1 é tão estranho que dá aquela sensação de isso é um peixe ou um fantasma com barbatana? Bora descer. Número 10, pepino do mar abissal, os faxineiros do abismo. Quando a gente pensa em criatura do fundo do mar, imagina dente, garra, olho brilhando, mas o pepino do mar abissal é o contrário. Ele é o funcionário público do oceano profundo. Ele vive no fundo em áreas com sedimentos finos e passa boa parte da vida processando o que cai lá de cima. Restos de organismos, partículas orgânicas, aquele material que desce como uma neve marinha. No abismo, comida é rara, então nada se desperdiça. O pepino do mar tem um papel importantíssimo. Ele recicla nutrientes, mexe no sedimento e ajuda a manter o solo do fundo do oceano vivo. É como se ele aerasse a terra, só que a terra é lama fria e escura, e o ar é, bom, a gente nem chama de ar lá embaixo. E tem mais, algumas espécies conseguem inflar partes do corpo, soltar estruturas pegajosas e até expulsar órgãos como defesa. Sim, a natureza às vezes escolhe o caminho mais dramático possível, depois alguns conseguem regenerar. Começamos leve. Mas agora vamos entrar na parte em que as criaturas não só sobrevivem, elas parecem projetadas para te deixar desconfortável. Número 9, Lula Vampiro do Inferno, gótica, misteriosa e esperta. O nome já é uma provocação, Lula Vampiro do Inferno. Só que, curiosamente, ela não é aquele monstro agressivo que você imagina. Ela é mais uma sobrevivente estratégica do escuro. Ela vive em profundidades onde o oxigênio é baixíssimo, áreas conhecidas como zonas mínimas de oxigênio. A maioria dos animais ali teria dificuldade de manter o metabolismo, mas essa lula tem adaptações específicas. Metabolismo mais lento, comportamento econômico e estilos de vida que evita gastar energia à toa. O visual parece personagem de filme, corpo escuro, braços com membranas como uma capa e estrutura que podem parecer espinhos. Quando se sente ameaçada, ela pode usar truques. Em vez de jato de tinta comum, que depende de muita energia e mistura, ela solta uma nuvem de muco bioluminescente, tipo uma smoke bomb brilhante. É como se ela dissesse, toma aí uma confusão com luz e viscosidade, vai se achar no escuro agora. E por que vampiro? Porque ela pode se alimentar com detritos orgânicos e pequenos animais, e tem um comportamento oportunista. No abismo, quem escolhe demais passa fome. Já deu pra sentir que aqui embaixo tudo é na base da eficiência. Então imagina um tubarão que parece ter atravessado milhões de anos sem atualizar o visual. Número 8, o tubarão-cobra, o fóssil que ainda morde. O tubarão-cobra parece um bicho antigo, e ele realmente tem um ar de relíquia viva. Corpo alongado, nadadeiras discretas e uma boca com muitos dentes finos e pontudos, feitos para segurar presas escorregadias. A vida em profundidade favorece predadores que não gastam energia com velocidade o tempo todo, então ele pode ficar mais economizado, esperando a oportunidade. Quando ataca, a estrutura da boca e dos dentes ajuda a prender peixe e lula como se fosse uma armadilha. O nome cobra vem do jeito serpentino do corpo e da aparência, não é um animal comum de se observar. Ele vive em águas profundas e aparece raramente, e isso ajuda a manter a aura de lenda. Uma curiosidade, em profundidade, muitos animais não precisam de músculo explosivo o tempo todo. A estratégia pode ser, eu não vou correr atrás, eu vou esperar, e quando vier, acabou. Número 7, víbora do mar, a boca que parece grande demais para a realidade. Se tem um peixe que parece ter sido desenhado por alguém pensando, vamos exagerar só um pouquinho, é a víbora do mar. Ele é relativamente pequeno, mas carrega um conjunto de dentes longos e afiados que, sinceramente, parecem grandes demais até para fechar a boca direito, e em muitos casos quase não fecham mesmo. E isso não é estilo, é estratégia de sobrevivência. No fundo do mar, comida não aparece toda hora, então quando aparece, você precisa garantir que não vai escapar. A víbora do mar usa esses dentes como uma armadilha, perfeita para segurar presas escorregadias do escuro total. Para completar o pacote, não era para existir.
ele ainda pode ter bioluminescência, pontinhos de luz que ajudam a atrair ou confundir. No abismo, qualquer luz vira farol, e farol vira isca. A vítima vê um brilho e pensa, comida. 2 segundos depois, eu virei comida. E o mais assustador, ele nem precisa ser rápido o tempo todo. Muitas vezes a vida lá embaixo é só sobre economizar energia, ficar no modo stand-by e atacar no momento certo, como um susto programado pela natureza. Número 6. Peixe-lanterna, pequeno, brilhante e fundamental. Se você quer entender o oceano, não dá para ignorar o peixe-lanterna. Ele é pequeno, mas é um dos grupos mais abundantes em biomassa em várias regiões do planeta, e isso é gigantesco. Esses peixes fazem um movimento diário, conhecido como migração vertical. Sobem à noite e descem de dia. Por quê? À noite fica mais seguro buscar comida em camadas mais altas. De dia, eles descem para fugir de predadores visuais. Os fotóforos, pontinhos de luz no corpo, não são decoração. Eles ajudam em camuflagem, sim, luz para se esconder, comunicação e até reconhecimento de indivíduos. Alguns usam a luz para combinar com o pouco brilho que vem de cima, apagando a própria sombra e virando praticamente invisíveis quando vistos de baixo. E tem uma coisa muito louca, essa migração diária ajuda a transportar carbono e nutrientes entre camadas do oceano. Ou seja, é um peixe que, somado aos milhões de indivíduos, participa de processos gigantescos do planeta. Tá, já entendemos que o fundo do mar tem faxineiro, tem gótico, tem fóssil e tem luzinha. Agora vem o queridinho do parece triste fora d'água, o famoso peixe-bolha. Número 5. Peixe-bolha abissal. Um meme que funciona. O peixe-bolha virou meme porque fora do habitat ele parece um rosto derretido. Só que isso é uma injustiça com o bicho. Aquele visual é efeito de pressão. Quando ele sai do fundo do mar e vem para a superfície, a diferença de pressão faz o corpo perder a estrutura natural. Lá embaixo, com a pressão enorme, o corpo gelatinoso faz sentido. Ele não precisa de músculos super fortes nem de ossos densos. Ele precisa flutuar perto do fundo e economizar energia. Muitas espécies abissais seguem essa lógica: gastar pouco, mover pouco e esperar muito. A alimentação geralmente é oportunista, pequenos crustáceos, moluscos, o que aparecer. E a grande sacada é, ele não tem que ser bonito, ele tem que ser eficiente. Então, da próxima vez que alguém falar, olha que peixe feio, você pode responder, feio é nosso planeta, que exige boleto. Ele só tá tentando sobreviver em 400 atmosferas de pressão. Beleza. Agora vamos para um animal que literalmente decidiu parar de nadar como todo mundo e virou um poste no fundo do mar. Número 4. Peixe-tripé, o pescador parado do abismo. O peixe-tripé é uma das ideias mais estranhas e brilhantes da evolução. Ele usa nadadeiras alongadas como se fossem pernas, formando um tripé e fica em pé no fundo do mar. Sim, um peixe em pé. Parece piada, mas é estratégia. Por quê? Porque correntezas no fundo podem trazer pequenos organismos. Em vez de nadar sem parar procurando comida, ele fica parado, economizando energia e espera. E como nele detecta presa no escuro? Sensores, linhas nas laterais e percepção de vibração. No abismo, ver não é sempre o principal. Sentir e perceber movimento pode ser mais importante. Alguns tripés ficam com o corpo mais alto do que o sedimento, como um caçador de emboscada. É como um pescador que não precisa de vara porque o próprio corpo é a estrutura de espera. E aí você percebe o padrão. No fundo do mar, o animal que corre demais muitas vezes perde. O animal que economiza, ganha. E agora a gente entra no top 3. E aqui não tem mais curiosidade fofinha. Aqui é o setor me arrependi de ter olhos. Número 3. O Diabo Negro do Mar. Esse aqui é o terror clássico. O peixe pescador abissal, muitas vezes chamado de Diabo Negro. A lampadinha na cabeça não é enfeite, é uma isca bioluminescente. No escuro total, um pontinho de luz é praticamente um convite, vem cá, tem comida. Só que quando a presa chega, a boca abre um ângulo absurdo e os dentes seguram como agulhas. Muitos desses peixes têm estômago expansível, ou seja, se aparecer um prato feito tamanho família, ele tenta engolir mesmo assim. E tem uma das histórias biológicas mais bizarras do oceano. Em várias espécies de peixes pescadores, os machos são minúsculos comparados às fêmeas. Eles passam a vida procurando uma fêmea e quando encontram podem se fundir ao corpo dela, literalmente se tornando uma espécie de parceiro permanente, recebendo nutrientes e garantindo a reprodução. Isso parece roteiro de terror corporal, mas é a adaptação extrema a um lugar onde encontrar alguém de sua espécie é raríssimo.
No abismo, até namorar é uma missão impossível, então a evolução resolveu do jeito mais definitivo possível. Se você achou isso estranho, segura, porque o número 2 parece inventado, sério, parece que alguém colocou vidro na cabeça de um peixe. Número 2, peixe de cabeça transparente, o aquário ambulante. O peixe de cabeça transparente é um dos maiores não acredito na natureza. Ele tem uma cúpula translúcida na cabeça e dentro dela os olhos ficam protegidos e podem se mover. Em várias descrições dá para entender assim: ele tem olhos que olham para cima, mas na prática ele consegue movimentar e ajustar o foco conforme a necessidade. Por que isso existe? Porque no fundo do mar muitas presas aparecem como silhuetas contra qualquer mínimo volume vindo de cima, então olhar para cima pode ser essencial. E a cúpula protege estruturas sensíveis e ajuda a lidar com o ambiente. Além disso, há hipóteses e observações sobre como ele detecta presas e evita armadilhas, incluindo água-vivas e organismos urticantes. Ele precisa ser delicado e preciso, porque um erro pode significar gastar energia à toa, e energia lá embaixo vale ouro. É aquele tipo de animal que, se você mostrar para alguém sem contexto, a pessoa fala, isso é CGI. Mas não, é a vida real sendo mais criativa do que qualquer roteirista. Chegamos no número 1, e esse é o tipo de criatura que parece silenciosa demais, antiga demais e estranha demais, o tubarão fantasma. Número 1, quimera, o fantasma do oceano profundo. A quimera, também chamada de tubarão fantasma, não é um tubarão verdadeiro, mas é um peixe cartilaginoso parente distante do mesmo grande grupo que inclui tubarões e arraias. Ela tem um visual que mistura peixe, ave e fantasma, numa coisa só. Olhos grandes, corpo que parece mais leve e uma aparência quase etérea. Elas vivem em profundidade, e isso por si só já explica por que são tão pouco vistas. Mas o mais interessante é como muitos animais profundos têm adaptações que parecem suaves, como se fossem feitos para flutuar e se mover sem esforço. A quimera contém uma vibe de criatura calma, até você lembrar que ela é um predador, com estrutura para triturar e se alimentar de invertebrados e pequenos organismos no fundo. O nome fantasma não é só estética, é porque ela aparece pouco, vive num ambiente onde quase ninguém chega, e parece passar deslizando no escuro como se não estivesse totalmente presente. E isso fecha perfeitamente o tema do vídeo. A gente vive na superfície de um planeta que é majoritariamente oceano. E ainda assim o fundo do mar continua sendo um dos lugares mais desconhecidos e estranhos do mundo. Por aqui embaixo, a regra é simples: sobreviver primeiro e parecer normal nunca foi prioridade. Se você chegou até aqui, comenta qual desses animais você teria coragem de ver de perto, mesmo que fosse só por alguns segundos. Deixa o like, se inscreve no canal e me diz qual você quer no próximo: top 10 criaturas de cavernas, top 10 animais pré-históricos que ainda existem ou top 10 lendas reais do oceano.